Opa, estamos aí chegando para iniciar a segunda temporada desse programa aqui no canal da BITV, Papo com Gustavo, né? E quem é esse Gustavo, esse cara famosérrimo? Gustavo é o Gustavo de Lacerda, né? O jornalista negro que fundou a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, no dia 7 de abril de 1908. E para esse programa de estreia, né, dessa segunda temporada, nós temos nada mais, nada menos do que três personalidades, que eu não sou personalidade. A Vânia Penha Lopes, a doutora Vânia Penha Lopes, né, que vai falar conosco hoje sobre a posse de Donald Trump na Casa Branca, o 47º presidente americano. Temos outra personalidade também, Eliane Benício, jornalista, escritora, que vai fazer parte dessa bancada de entrevistadores aqui da doutora Vânia, com a doutora Vânia Penha Lopes, e ele, nada mais ele do que Luiz Paulo Lima, o diretor de Igualdade Étnico-Racial da ABI. Mas vamos dar boa noite primeiro à nossa convidada, professora, doutora em Sociologia, Vânia Penha Lopes. Muito bem-vinda nesse programa de estreia do Papo com o Gustavo. Estou vendo que você está de casaco. Está frio onde você está agora? Eu tô de casaco, não, eu tô de camisa, de uma blusa Camisa. de gola rolê Aham. térmica, né? Tá Isso. frio, tá. Eu acho que tá 15 graus abaixo de zero. Eu não me aventurei lá fora hoje. É, aqui dentro não tá 15 graus abaixo de zero, mas tá frio. E Tá onde é que você frio. está? Você está falando Eu de estou onde? em Nova York, onde eu moro há muitos anos, e esse é é inverno aqui, né? Então, é, é nesses momentos que eu sinto muita falta da minha cidade natal, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Salve São Sebastião, nosso padroeiro, hoje é dia dele, né? Então, Isso. hoje é um E dia especial também. Agradeço a vocês, né, por organizarem esse evento num dia tão especial, porque é dia de São Sebastião e é também aqui nos Estados Unidos um feriado nacional do nascimento de Martin Luther King Jr. E também é o dia da posse do 47º presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Vânia, eu queria que você falasse um pouquinho do seu perfil profissional, porque você tem uma carreira brilhante e que, acima de tudo, inspira a todos nós. Por favor. Eu sou doutora em sociologia e tenho mestrado em sociologia também e em antropologia pela Universidade de Nova York. Eu sou professora titular de sociologia do Bloomfield College of Montclair State University. Eu sou co-coordenadora do Seminário do Brasil na Universidade de Colômbia. Eu fiz um pós-doc na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que resultou no meu primeiro livro, Pioneiros Cotistas na Universidade Brasileira, que foi um estudo sobre uma amostra da primeira turma de formandos cotistas da UERJ. Dali eu mesma traduzi esse livro para o inglês, né? Porque eu trabalho nos Estados Unidos, Confronting Affirmative Action in Brazil, University Quota Students and the Quest for Racial Justice. E muitos anos depois, há muitos anos, eu estudo relações raciais comparadas. Eu publiquei em 2022 The Presidential Elections of Trump and Bolsonaro, Whiteness in the Nation. Então, eu venho acompanhando a presidência do Trump desde 2016, né? Quando ele entrou. E é isso, eu estou aqui nos Estados Unidos há 42 anos e estudo relações raciais desde os 14, quando eu descobri que se podia estudar isso, e eu falei, eu vou ser cientista social, e Legal. nunca desviei disso. Olha só, eu estou aqui no chat, eu estou todo arrepiado. Quando eu vi aqui, sem brincadeira, esse é um negócio Tá com alucinante. frio? Não, não, eu estou vendo aqui no chat já. Boa noite da nossa telenauta, Dulce Maria Pereira, direto da África do Sul. Boa noite, Parabéns pelo excelente programa de estreia.
Luiz, está sentado? Estou sentado, estou sentado. Quando você chama, eu já sento. Estou vendo aqui o boa noite da professora, doutora Lígia Ferreira. Olha só, que audiência, Luiz. Olha, que coisa espetacular poder começar esse programa tendo gente tão bacana, tão legal a nos incentivar e tocando para frente. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo na TV comunitária do Rio de Janeiro, no canal 6 da Claro, e os colegas de lá também mandando os parabéns, né, pela exibição desse programa. Vou passar para a Eliane Benício, porque mamãe sempre me dizia, meu filho, em primeiro lugar as mulheres, entendeu? Então, Luiz, você vai ter que esperar um pouquinho. Eliane Nossa, Benício, com questão absoluta. Poxa, seja bem-vinda a esse primeiro programa. Eliane é jornalista, repórter da TV Câmara do Rio de Janeiro, é uma excelente colega, integra a diretoria de igualdade racial, étnico-racial da ABI. Primeira pergunta eu deixo com você para a nossa convidada, Eliane. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Marcos Gomes. Luiz Paulo, é um prazer estar com você e com a Vânia, sem comentários, né? É uma alegria poder trocar com essa mulher negra que conquistou aí o seu espaço, o seu lugar no mercado, na área que ela sonhou, que ela desejou estudar, que ela batalhou. Parabéns. Quero muito ver você mais nas telas brasileiras, né, meninos? Ela tem com potencial certeza, para isso. E com você me disse certeza. que já está, né, estudando essa política, esse trumpismo aí já faz um tempo. Eu gostaria de ouvir as suas impressões, né, diante do que você já acompanhou, o primeiro governo do Trump, ele agora está voltando. Não sei se a gente pode dizer um pouco mais sereno, não sei, mas o que você espera dele, né? E desse segundo governo. Olha, Eliane, Luiz Paulo e Marcos, Boa noite. boa noite. Eu não sei se ele está voltando mais sereno, não. Eu acho que ele está voltando mais seguro, porque quando ele foi eleito em 2016, foi uma surpresa, né? Os jornalistas não esperavam por isso, os acadêmicos não esperavam por isso, e no dia seguinte todo mundo, ele ganhou, e, né, sabendo que ele perdeu, né, em 2016 o voto popular, mas ganhou o voto do colégio eleitoral, e é isso que elege presidente nos Estados Unidos, né, voto indireto. E, e agora ele volta tendo ganhado o voto popular e o voto do colégio eleitoral. Então foi uma vitória muito mais convincente dessa vez. A gente pode falar mais sobre isso depois, mas aumentaram os votos. Claro que a maioria, os brancos votou no Trump, mas houve um aumento de votos de não brancos, né, de negros, entre latinos. Ele hoje, no parte do discurso dele, ele agradeceu aos negros e aos latinos por terem votado nele. Então, ele vem com muito mais respaldo e, e o slogan é o mesmo, né? Make America Great Again. Então, agora vai ser, né? Make America Great Again, again. Mas agora Again. ele vai ter, eu acho, né? Ele tem mais suporte. Então, eu acho que por isso também ele, né? Você falou sereno, mas eu acho que assim muito muito mais tranquilo, né? Em comparação com 2016, inclusive dentro do próprio Partido Republicano, né? Que ele teve mais apoio dessa vez do que em 2016 foi aquela surpresa, aquela coisa toda. Luiz, a Ele bola hoje, está contigo. inclusive, no discurso ele chegou a falar de uma era de ouro, não é? É. Ele voltou com essa frase. Exatamente. Bom, Vânia, que prazer enorme, Eliane. Estamos juntos. Acho que é um dia importante esse do revival. Revival não, um outro momento do Papo com o Gustavo. E vamos fazer muita coisa bacana aí na frente. Vânia, não posso perder essa oportunidade, porque tem perguntas que a gente pode fazer para as pessoas que têm uma longevidade. Você tem uma longevidade dentro de um estado
das maiores potências do mundo, e você sabe o que é ser negro nesse lugar. Eu queria só costurar algumas coisas. O que aconteceu dessa mudança, dessa não eleição da Câmara, e qual é a sua visão sobre os negros norte-americanos hoje? Principalmente os negros norte-americanos. Os latinos depois a gente conversa, e os povos originários também. Mas os afro-brasileiros, como é que você percebe o significado deles nesse momento da história dos Estados Unidos? Bom, os negros, historicamente, votam no Partido Democrata. E, nesse sentido, não foi diferente. A maioria dos negros votou na Kamala Harris. 83% dos eleitores negros votaram na Kamala Harris. Mas teve uma diferença grande de gênero, estou olhando aqui, porque 89% das mulheres negras votaram na Kamala Harris, mas 30% dos homens negros votaram, 21% dos homens negros em geral votaram no Trump, sendo que 30% dos homens jovens negros de 45 anos para baixo, votaram no Trump. E isso foi um aumento em 3 vezes da proporção que votou nele em 2020. Como é que você explica isso, Vânia? Eu acho que uma coisa foi, eu acho que os jovens negros com menos de 45 anos, não se identificam com o movimento pelos direitos civis e com os ganhos desse movimento, né? Foram mudanças legislativas muito importantes que ocorreram por causa desse movimento. Mas eles nasceram já com... as mudanças já estavam lá, né? Os ganhos já estavam lá. Então, eles não se identificam com isso. Um outro motivo que foi levantado foi que, assim como os homens latinos mais jovens, que também aumentaram em muito a votação, né, a escolha do Trump, foi eles terem comprado o discurso do Trump de que ele criaria empregos para eles. Não só isso, o Trump também disse que os imigrantes estavam tirando os empregos dos negros e dos latinos. Então, eles se identificaram com isso. E eu acho que um terceiro ponto é que o Trump, a partir do momento que foi julgado, né, condenado, ele veio com esse discurso que ele era o novo Nelson Mandela, que ele era tão vítima do sistema criminal quanto os negros. E nós sabemos que os negros aqui nos Estados Unidos, principalmente os jovens, têm uma probabilidade muito grande de serem presos injustamente. Então, eu acho que foi uma combinação disso tudo, né? Agora, com as mulheres, isso não ocorreu. Podemos falar sobre isso. Vânia, no discurso que ele fez hoje, ele fez menção a uma lei de 1776, né, que dá poder de polícia, enfim. Você pode explicar um pouco isso para os nossos... Olha, Não sei se você teve tempo de... não tive, Tá, mas, ok. mas posso, né, porque assim, fiquei o dia inteiro vendo a posse. Mas eu anotei aqui, né, uma lei de 1798, Enemy Isso. Act, lei do inimigo, que dá direito ao país, ao presidente, de expulsar, de banir alienígenas. Então, são estrangeiros que são considerados inimigos do Estado, então isso dá poderes deles serem mandados embora. E ele disse no discurso que era essa a lei que ele ia utilizar, né? Lembrando que em 1798 os Estados Unidos eram um país super jovem, né? Então foi uma independência que foi resultado de uma guerra com
contra a Inglaterra. Então, naquela época, ter uma tal lei, né? Ah, você é traidor, ou você está de conluio com a Inglaterra, você está querendo derrubar a nossa independência nascente. Eu estou especulando, mas isso, né, faz sentido. Agora, hoje em dia, como ele vai provar que essas pessoas são inimigas do país, vamos ver, né? E vamos ver também se ele vai Confio. levar isso adiante, né? Sim. Porque ele fala muita É, coisa. deixa eu passar de novo aqui para Eliane Vinícius, mas antes, lembrando aqui, né, que quem está nos acompanhando aqui pelo chat, não deixa de dar aí o joinha, né? Nós estamos com 12 mil seguidores aí no canal da ABI TV. Vamos aumentar um pouquinho essa audiência, que é aumentando, aumentando, aumentando no final do ano, a gente vai ficar bem na fita. A professora Lígia, Luiz, olha só, hein, voltou aqui e dizendo assim: olha, é uma honra ouvir hoje, especialmente a professora Vânia, mais do que oportuno. Obrigado, professora Lígia. Tá? Aliás, precisa mandar um recado para a professora Lígia, dizendo que ela estará conosco aqui em breve, Luiz. Eu devo fazer isso, Luiz? Assim, Não, já pode ao anunciar, é vivo, compromisso, é de compromisso, é público? compromisso. Tá É de legal, público. tá ótimo. E o Cauê Santos manda um abraço para a Vânia. Helene, está contigo. Valeu, Cauê. Vamos voltar à questão das mulheres, do voto das Vamos. mulheres em Kamala Harris. Havia muita expectativa em cima dessa possibilidade de termos uma mulher negra, né, pela primeira vez no governo dos Estados Unidos, assim, Na presença. para a presidência. E o que elas justificavam, né, além da representatividade, o que estava por trás dessa confiança em Kamala Harris, das mulheres negras? Em especial das mulheres negras, né? Então, eu acho importante falar da interseção de gênero e raça, porque, rapidamente, para contrastar, tanto em 2016 quanto em 2024, a maioria das mulheres brancas votaram no Trump, embora ele tenha todo um histórico misógino, né? Então, a raça foi mais importante que o gênero para as mulheres brancas, enquanto que para as mulheres negras a raça e o gênero foram muito importantes e elas apoiaram, né? Já falei, na sua maioria, apoiaram a Kamala Harris, e como você falou, Eliane, da representatividade, mas eu acho que tem a ver com uma coisa que há quase 100 anos os sociólogos falam, que a mulher negra nos Estados Unidos parece ser a guardiã do grupo, da raça, né? Elas, as guardiãs da cultura. Então, elas tendem a defender o ser negro de uma forma assim muito destacada, mesmo quando parece assim, não, mas por quê, né? Vou dar o exemplo de casamentos interraciais. Embora a lei contra casamentos interraciais, né, quando foi abolida por causa do processo levantado por um casal de um homem negro com uma mulher branca. Até hoje, a maioria dos casamentos interraciais são de homens negros com mulheres não negras. E teria mais sentido as mulheres negras se casarem fora da raça, porque não tem homem negro suficiente para todas as mulheres negras, por causa de uma série de motivos. Mas não, elas tendem ou a casar com negros ou não se casarem. Então, eu acho que tem isso. E pensando assim, agora, eu acho que essa questão da raça e da classe, a mulher negra, por causa da escravidão, foi negada ser mulher, né? Porque durante a escravidão não havia diferença entre um escravizado e uma escravizada. Eram todos bestas de carga, a mulher tinha que trabalhar tanto quanto o homem, e enquanto que a mulher branca era protegida, né? Ela é frágil. Quantos homens negros não foram linchados porque ele olhou para uma mulher branca, ele estava querendo estuprar a mulher branca. E a mulher negra, nesse ínterim, era que era mais estuprada por homens brancos, mas não era crime.
Então, eu acho que tem isso também. Fora o fato, agora pensando numa outra questão, o Trump atacou muito a Kamala Harris de uma forma muito racista e sexista, né? Ele disse que ela era feia, né? Que tem algum problema com seus olhos, cataratas, alguma coisa, porque Kamala Harris é feia. Kamala Harris é feia. E mesmo se fosse, qual é a relevância disso para uma candidatura à presidência? E também ficava dizendo que ela era burra. Então, que também é um absurdo, né? Você pode ser contra as políticas, mas chamar de burra. Então, eu acho que isso tocou mais as mulheres negras, né? Eu acho que elas se projetaram mais na Kamala Harris. É interessante, eu queria continuar nessa linha da pergunta da Eliane, comparando também o fato dessa situação, né, de ter uma mulher negra disputando a presidência da República, mas ela acaba perdendo no voto popular e também no colégio eleitoral. Sim. Você lembrava para a gente que a Hillary Clinton, quando foi candidata, ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral. Qual é o significado dessa constatação que se tem hoje em relação à votação na Câmara Ré? É o fato dela ser negra? Apenas isso justifica? Eu acho que contribui muito, né? Porque quando ela anunciou a candidatura dela, as pessoas ficaram muito entusiasmadas, né? Obviamente, não todo mundo, mas eu falei, se eles não elegeram uma mulher branca 8 anos atrás, o que vocês acham que vai fazer eles elegerem uma mulher negra? Porque nós estamos falando de dois status inferiores, né? Mulher e, além disso, negra. Essa é a realidade. Então, assim como a Hillary Clinton foi atacada enquanto mulher, a Kamala Harris foi atacada enquanto mulher negra, né? que para a sociedade está abaixo da mulher branca, ambas estando abaixo do homem branco. Então, eu acho que isso pesa muito e isso demonstra como, apesar das mudanças sociais, dos avanços, ainda existe muito preconceito e muita discriminação, né? Contra mulheres e contra negros. Luiz, Vamos lá. Assim, eu queria que você comentasse, se você puder, fazer o seguinte: eu vou colocar um contexto aqui para seguir mais ou menos essa mesma linha ainda, de entender de como as comunidades negras, como as presenças negras nos Estados Unidos, elas estão num limbo que uma hora você está defendendo a tese do direito de igualdade, e em outro momento você está defendendo a tese de que você precisa sobreviver dentro de um Estado, como o Estado americano. A gente sabe que os latinos, a gente sabe que os Estados Unidos não consegue funcionar sem a presença da mão de obra latino-americana e, em alguns casos bem específicos, os povos originários, e chineses e outras etnias. Então, eu queria que você comentasse como é que isso está se dando quando se pensa em eleger uma figura como Trump, que carrega uma sua trajetória histórica, racismo, todo tipo de preconceito, todo tipo de situação onde você nega as lutas dos direitos civis, enfim, todo esse contexto. Como é que se explica o comportamento dos latinos também com relação aos afro-brasileiros, os afro-americanos?
Bom, vamos tentar ser sucintas. Desculpa. Não, eu vou tentar ser sucinta, né? Tem várias questões. Uma é que eu sempre falo que o termo latino, tem vários termos étnico-raciais aqui nos Estados Unidos que eles chamam de termo guarda-chuva, umbrella term, porque bota todo mundo no mesmo saco por alguma questão que, que anos depois muda, né? Então, latino é a população do México para baixo, né? E seja que eles tenham nascido aqui ou sejam descendentes de imigrantes. E no caso dos mexicano-americanos, né, como os Estados Unidos anexaram um terço do México em 1848, existem mexicano-americanos que nunca saíram dos Estados Unidos porque aquela parte era México, né? E então você vê uma população assim, mas também tem um grande número de porto-riquenhos. Porto-riquenhos são cidadãos dos Estados Unidos. E aí você tem cubano-americanos, que vieram aqui em grande número depois da Revolução de 1959. Então, quando você fala em latino, eles não têm todos os mesmos interesses, porque estamos falando de culturas diferentes, né? Porque o que eles têm em comum? Descendem de pessoas que falam espanhol. Mas para nós, né, no Brasil e até na Europa, latino é aquela população latina que descende de povos que falam línguas latinas, né? Que vieram do Uhum. latim. O latim era a língua do Império Romano, né? Então, quando as pessoas aqui falam assim, eu vou salsa é uma dança latina. Eu falo, não, afro-latina, né? Porque eu nunca soube de romano na Roma Antiga dançando salsa. Então, quando você bota esses grupos todos juntos numa questão de eleição e você acha que eles todos vão pensar da mesma forma, é aí que está o erro, né? E as pessoas, os estudiosos já estão falando isso há anos, né? O voto latino. Não, mas vamos destrinchar isso, porque existem nuances, existem diferenças. Então, quando aquele comediante debochou de Porto Rico num comício do Trump, agora ele vai. Agora os latinos vão se voltar contra ele. Não, né? Não fez diferença. Por quê? Porque quem não era porto-riquenho, de repente, né, não fez muita diferença. Ou então, quando o Trump falou que os imigrantes haitianos estavam comendo os cachorros e os gatos de estimação da população de Springfield, Ohio, o haitiano, em tese, é latino, porque fala francês e crioulo. Mas aqui, muita gente, não, eles não são, não, porque é só quem fala espanhol. Então, nós, brasileiros, nós não somos hispanos, nós somos latinos, mas não somos hispanos. Então, eu acho que quando se junta tudo, tanto academicamente quanto politicamente, né? Depois vem, houve essa diferença, meu Deus, tantos mais voltaram. Então, entre eles, eu acho que tem muitos que têm esse desejo de pertencimento, né? E parte de pertencer nos Estados Unidos é ir contra os mais recentes, né? Existe um histórico disso aqui. Então, não é tão simples assim. E fora o fato de que entre os latinos existem diferenças raciais, né? Então, os latinos brancos são economicamente mais bem-sucedidos do que os latinos negros. Isso é coincidência? Eu acho que não, né? Dentro do contexto dos Estados Unidos. Professora Vânia, no que durante a cerimônia de posse é, apareceram bastante, né, na televisão, o Elon Musk, Zuckerberg e a turma da Big Tech, né, ali cercando o Donald Trump. No discurso, Trump acentuou que agora é liberdade de expressão para valer, só faltou dizer, liberdade agora é liberdade de expressão na veia. Mas liberdade de expressão para quê e para quem? Pois Considerando é. as relações, né, bastante conflituosas dessas lideranças, desses empresários
com diversos chefes pelo mundo. Eles apenas agora não estão mais satisfeitos em enfrentar lideranças políticas, né, do antigo Terceiro Mundo, mas agora estão indo para cima de primeiro-ministro alemão, de primeiro-ministro inglês, de presidente alemão, de presidente francês. Eles não estão nem aí para ninguém. Nesse cenário, nós assistimos aqui recentemente a crise, né, entre aspas, do Pix, né, e tem-se ali uma suspeita muito grande de que houve um impulsionamento, né, na campanha, né, contra uma norma do Ministério da Fazenda, enfim, tudo por aí. Como você, além de uma excelente professora, uma grande professora, é também uma excelente comunicadora, porque o seu Ah, canal no Instagram tem, né, uma audiência muito boa. Aliás, não deixa de dar o seu Seu destino aqui perfil. no canal, né, para as pessoas poderem seguir. Queria que você fizesse na sua leitura sobre essa questão das comunicações e esse novo enfrentamento, que agora não é só enfrentar o Trump, nem o governo americano, agora nós temos que enfrentar também as big techs, e a gente sabe como é que eles estão jogando, né? Aliás, o TikTok saiu daí ou não saiu? Como é que ficou? eles mesmos saíram e o Trump falou que ia dar mais Ah, tempo a eles, né? E ok. o último discurso do Biden, né, um discurso de despedida, ele falou que os Estados Unidos estavam se tornando uma oligarquia, né? E ele estava Uhum. se referindo ao governo dos bilionários. E é interessante, né? A gente, como você falou, Marcos, a gente viu lá não é palanque, né? Mas lá na frente de todo mundo no Capitólio, Bezos e a sua noiva, o Zuckerberg e sua mulher, e o Elon Musk, né? Então são todos donos de big techs, né? E é bom lembrar que em 2020 o Zuckerberg foi contra o Trump e em 2024 ele contribuiu muito, né? Milhões de dólares para a campanha do Trump. Então, eu acho que o que vai acontecer agora é um desdobramento, né? Uma continuação do que ocorreu no primeiro governo do Trump, que foi aquela proliferação de fake news. Ele ganhou com, né? Ele joga, né? Ele faz uma insinuação e fala, ué, foi isso que eu ouvi, né? Não sei, como ele falou dos haitianos, né? Que supostamente comiam gatos e cachorros, e o comentarista falando, não existe prova disso. Ué, mas foi isso que eu ouvi. Então, naquela época tinha muito isso, né? E ele atacava muito a mídia conservadora, não, a mídia tradicional, né? Falava que eles eram a favor da Hillary Clinton, que eles não eram confiáveis, que eles eram desonestos, e qualquer notícia que era contra ele era mentira. E então, agora, com o fim da regulamentação né, do que pode ser publicado nas redes sociais, eu acho que isso vai. A proliferação de fake news pode ser exponencial, né? E eu estava pensando nisso hoje, que eu acho que um dos apelos do Trump a boa parte do eleitorado é que ele fala como se ele estivesse teclando, né? Assim, ó, só pode usar poucos caracteres, sem pontuação. São frases curtas, né? O pensamento não é muito desenvolvido. São assim, isso, aquilo outro. E tudo assusta, né? Será? E hoje em dia, né? Porque, dependendo da geração, né? Tem gente que só lê nas redes Essa sociais e só escreve nas redes sociais. Então, eu acho que ele conseguiu, né? Foi bem sucedido de falar para essas pessoas, porque aí
Eu ouvi isso, eu li isso na rede social. Então, é verdade. E agora eu acho que com Musk, Zuckerberg, vai ser muito maior, né? Como você falou, Marcos, no mundo todo. Né? Bom, eu vou pedir para que quem quiser deixar uma pergunta aqui para a professora Vânia, é só entrar aqui no nosso chat que eu repasso a pergunta. Cauê Santos, análise impecável. Ah, É só obrigada. isso. Obrigada, Cauê. Ok, Eliane, vai contigo aí. Falando um pouco dessa questão da liberdade de expressão, né? Diz que agora todo mundo vai poder falar, mas as pessoas vão poder também, na sua opinião, é, mostrar quem são na realidade. Né? Eu queria que você comentasse como observou, como escutou dele uma frase do discurso de hoje, de que agora nos Estados Unidos só haverá o sexo masculino e o sexo feminino. Né? A pessoa precisa ter liberdade de expressão, inclusive de quem ela é, não é? Como é que vai ser isso? Acho que vai haver uma repressão, e isso eu imagino que seja uma continuação do que, do que ele já tinha proposto no finzinho do governo dele, do primeiro governo, que foi é, passar uma ordem, né? Uma declaração que falar de raça e gênero era anti-americano porque dividia as pessoas, porque não existe isso, não existe raça, não existe gênero, somos todos iguais. Né? Então, a gente já está vendo, desde então, aqui nos Estados Unidos, ação afirmativa a Deus. Né? E assim, a ação afirmativa como um dos critérios de admissão em nível superior. Não. Ficar falando, né, que as mulheres são... Não. Inclusive, durante a campanha, ele falou que ele ia defender as mulheres mesmo contra a vontade delas. O que é isso, se não... Né? Eu mando em vocês, né? E também, né, porque a Suprema Corte é agora de maioria conservadora, a lei do aborto foi abolida, né, depois de 50 anos. Então, eu acho que é isso, que vai ser uma continuação. Você já tem lugares que você não pode falar sobre esses assuntos, né? E em escolas, tem casos de alunos filmando professores, para depois estar vendo, eles estão falando sobre esses assuntos dividem, porque, como eles falaram hoje, ele falou, outras pessoas que discursaram, falaram, aludiram à meritocracia, né? Acabou isso, porque nós somos todos iguais. Mencionaram Martin Luther King. Mas por que meritocracia, quando são pessoas não brancas, pessoas não convencionais, né? Aí é por causa de diversidade, isso é anti-americano. Como está acontecendo agora em Los Angeles, que a chefe do Corpo de Bombeiros, né, né, Pacific Palisades, que é lésbica, e aí ela tem duas subalternas que também são. Ué, mas o que é isso? Todo mundo é lésbica agora? E não conseguem conter o incêndio? Ah, devem ter sido contratadas por causa de diversidade de ação afirmativa. Não, tem que ser meritocracia. Quer dizer, quando as contratações são de homens brancos, aí é mérito, é meritocracia. E é isso que vale. Quando esse quadro muda, não, isso é anti-americano, é escolher o medíocre, o inferior, e nós vamos acabar com isso. Então, eu acho que nesse ponto, né, o Biden, a declaração dele, o país está se tornando uma oligarquia, é bem possível, né? Ô, Luiz, vou passar para você, mas antes eu vou trazer aqui o comentário dele, que mais entende de algoritmos entre nós. Marcelo Moraes Teles, programa de alto nível. Professora Vânia, sempre muito esclarecedora e parabéns aos apresentadores. Muito obrigado, Obrigada, Marcelo. Muito Marcelo. obrigado, Marcelo. Vai com você, Luiz. Vamos lá, vamos lá. Eu queria ainda para a gente entender
quais são os cenários, né, que nós estamos falando, né? Porque existe um cenário que fala muito do senso comum, e esse recorte que a professora Vânia está nos ajudando a pensar é muito importante, porque, olha só, a história, a tradição do... Vamos entender um pouquinho o Trump, né? O Trump, ele vem ele incorpora, ele dá sequência aos investimentos do pai, né? E ele se firma no mercado imobiliário, quer dizer, ele não passou pela política, vamos dizer assim, que, de uma certa maneira, foi sempre uma tradução, uma tradição, né, dos governantes norte-americanos. Agora, olha só, eu estava vendo o primeiro indicado desse grupo, esse grupo do Mark Zuckerberg, enfim, o primeiro indicado para ocupar uma secretaria foi o Elon Musk. E eu queria que você ajudasse a gente a entender como é que essa nova plataforma, não é nem plataforma, é um dos pilares dessa proposta de governo que está em curso, como é que ela vai funcionar? E dialogando um pouquinho com a pergunta anterior, nós sabemos que a população LGBTQIA+, no mundo, são economicamente muito fortes. E o Trump trabalha com o conceito de cultura... esqueci a palavra agora, mas um conceito de cultura sabe, do dinheiro, né? Do dinheiro. E como é que você da prosperidade, achei a palavra. Ele trabalha com a cultura da prosperidade. Isso significa dizer, vai muito de encontro à questão do tema da meritocracia. Eu fiz uma confusão aqui, mas eu acho que era para dar uma amplitude um pouquinho, para falar quais são os conflitos que vão ser gerados a partir dessas posições do Trump nesse momento, né? Porque a cultura LGBTQIA+, é muito grande. Se ela se unir, ela pode influencia na economia também dos Estados Unidos, né? E do mundo inteiro. Eu queria ver como é que você entende isso. Eu não tinha Não ficou pensado claro? Ficou claro? especificamente, mas eu acho que a resposta assim, mais segura seria dizer que todos nós temos muitos status, né? Uhum. Eu não sou só mulher, eu não sou só negra, eu não sou... Então, a questão de... Né, existe a identidade sexual, né, orientação sexual, mas existe a posição de classe, né? Então, eu acho que o discurso que o Trump faz, né, quando ele fala não importa, nada disso importa, né? Porque nós vamos tornar a América grande novamente, porque nós vamos nos tornar mais prósperos ainda. E você também pode ser próspero, e você pode ser próspero. Então, eu acho que se a gente focar, que também explicaria latinos votarem nele, negros votarem nele, então pessoas assim, acreditarem que nada mais importa, só essa ideia que é o tal sonho americano, né? Que se você trabalhar o suficiente, você vai ser Vai bem-sucedido, prosperar. vai prosperar. Então, eu acho que é isso que une todas essas populações, né, de recortes tão distintos. Hoje já tem uma situação de classe, que, como eu falei, entre os latinos existe uma hierarquia econômica, entre os negros existe uma hierarquia econômica, em grande parte por causa dos ganhos do movimento pelos direitos civis, né, que abriram oportunidades econômicas, sociais, educacionais, etc.
e com a população LGBTQIA+, como você falou, também, né? Têm, em geral, um grande poder aquisitivo e também vamos combinar que houve ganhos na situação LGBT que ia mais nos Estados Unidos, né? O casamento homoafetivo virou lei, né? Em 2015, e então também existe mais uma abertura. Eu acho que a partir de que existe mais uma abertura, é possível, não estou falando que acontece, mas é possível que pessoas de grupos anteriormente escorraçados se sintam mais incluídas, né? Porque agora eu tenho mais oportunidades. Né? Não sei se estão me fazendo entender. Então, eu Tá, acho que, tá. assim como entre os latinos, como entre os negros, você tem aqueles que defendem. Você via hoje lá na posse, né? Tantas pessoas que ou são imigrantes ou são descendentes de imigrantes, mas elas já se sentem parte, que, aliás, é parte da história dos Estados Unidos. Porque 100 Uhum, anos atrás, os filhos e netos de imigrantes de ondas imigratórias anteriores foram contra a nova leva de imigrantes, né, da grande imigração, e conseguiram que o Congresso fechasse as fronteiras dos Estados Unidos em uhum. 1924. Quem eles eram? Eram indígenas? Eram povos originários? Não, né? Não. Eram pessoas que antes tinham sido atacadas e agora não quero vocês. E depois aquelas pessoas daquela grande migração foram incorporadas, né? Europeus que não eram considerados brancos, depois viraram brancos. Então, eu acho que, né, entre probabilidade e a própria história do país. Uhum. Bom, nós já estamos chegando aí na reta final do programa. Passou rápido, né? Passou. Caramba! E olha Poxa, que a gente Foi falou, hein? mesmo. A gente falou. meu Deus. Eu acho que, professora, eu acho que a senhora tem um problema, está com um problema. A senhora vai ter que voltar. Será que a senhora Bom, vai tudo aceitar o bem. convite para voltar? Eu aceito. Ah, que bom, Se eba! é para o bem do povo, se é para Ah, o bem legal, de Marcos oba! Gomes, Oba! eu digo sim. Por favor, Até Não, para mais porque lucidez a um gente não pouco. falou do Inominável, a gente não não, pelo conversou amor de sobre Deus, hoje não, hoje não. Ah, não, hoje não. Aqui não. Chega. Olha aqui. Inevitável lembrar, mas Não, vamos não, deixar não, para não, não depois. dá. Deixa para outra ocasião. Hoje não. Agora não. Ah, pô, diante da professora Vânia, nesse programa de estreia, em Não, mas é um homenagem ao assunto que ela Gustavo, conhece. em Muito homenagem ao bem. Gustavo de Lacerda. Não, não dá. Ele não tem espaço para ele aqui. Olha só, vou encerrar aqui a minha parte, depois eu passo para o encerramento da Eliane e do Luiz Paulo, citando a nota divulgada pelo presidente Lula, que diz o seguinte: em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas e apagou aqui na minha frente, não, voltou, nas áreas de comércio, ciência, educação e cultura. Estou certo de que poderemos seguir avançando nessas e em outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico. É a nota do presidente Lula. Eliane, para os seus momentos finais, mas não definitivos, que você vai voltar. Tá bom, olha só. Ótimo. É muito lúcido, muito lúcida a observação que o Biden fez no primeiro discurso dele como ex, né, presidente hoje, e que os democratas terão mais do que nunca que trabalhar pelos Estados Unidos, né, professora? E também isso que o Lula falou no sábado, no Saturday Night Live, o Dave Chappelle, que é um comediante negro, falou no fim, falou, não, agora na boa.
um recado para o novo presidente Trump. O senhor é presidente do país inteiro, então vamos governar para o país inteiro, né? E Exatamente. é isso, né? Eu acho que esse é o desafio, né? Uhum. É Não isso. esquecendo que Luiz, de quebra influencia o mundo inteiro. é isso aí. Pois É que a é. campanha é campanha, governo é governo, agora é outro momento. Luiz, É. vamos lá. Bom, vamos ter que acompanhar para e passo, né, esse governo, de tudo aquilo que foi dito, e a gente se preparar para que vai ser um ano de 2025 bem pesado, no sentido de visibilizar e tomar posição, né? Eu acho que a gente conseguiu, o mundo conseguiu grandes avanços. Não é possível que essas propostas elas se encaixem nesse modelo onde a civilização conquistou tantas coisas importantes. E eu queria aproveitar também para dar o parabéns à Eliana, à minha querida amiga Wanda, parabéns pela sua fala. E aqui eu estou também recebendo uma mensagem também da Lígia. Já falou uma vez, já falou duas aqui. Pô, foi fantástico. E é isso, estamos juntos, vamos para a próxima. Isso aí. Legal. Eu Vânia, um agradeço. beijo. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada, agradeço muito o convite, né? Como já falei, uma data tão significativa. E então, como você falou antes, Marcos, vou deixar aqui, né? Vou vender meu peixe no meu Instagram, Vânia Penha Lopes, tudo junto, _PhD. Tem vídeos e textos sobre esses assuntos que nós tratamos hoje e também sobre Brasil, relações raciais no presente e no passado. Então, também no Face, vaniapenhalopes.phd, para quem, O seu livro para quem também, usa o seu Facebook. livro. E o meu livro, né, que foi publicado pela Lexington Books, está disponível na Amazon. Eu estou trabalhando nessa tradução, então vai sair uma versão em português, mas quem lê em inglês, o livro está né, disponível lá. Então, Ah, Vânia, ótimo. muito agradecido aí por sua participação. Não poderia deixar de citar também, né, vários colegas que contribuíram nos bastidores para que nós pudéssemos realizar hoje a estreia do programa, reestreia, né, segunda temporada do Papo com o Gustavo. Não posso deixar de citar a Marielle Patrocínio, Jamile Barreto, a Marcelo Moraes Telles, né, que nos mandou uma mensagem, doutor Gustavo Proenço, Serginho, Serginho, né, o Serginho, que também está aí nos bastidores nos ajudando, Geraldo Cantarino, direto de Londres, preparando um card Lindo. maravilhoso que a professora adorou, né? É isso aí. Silvia Serra, né, que também está nos ajudando aqui na produção. Luiz a Ricardo TV, Leitão, nosso a parceiro da UERJ. Quem? Moisés, 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 né, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, né? Grande Moisés, nosso colega de diretoria da ABI. Moisés é o diretor administrativo da ABI e também responsável pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, Canal 6 da Claro, por onde esse programa também está sendo transmitido hoje. Não posso deixar de agradecer também aos nossos colegas da diretoria da ABI, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, enfim, é um grupo grande, né? Os queridos funcionários da ABI também estão aí conosco, sempre ajudando, colaborando, né? Aliás, a caneca não apareceu hoje, né? Não sei por quê. Apareceu o copo, né? Apareceu o copo, né? Ih, pronto, Falei aí para já vi. você. Daqui a pouco o presidente da Eu tenho ABI uma vai ligar. coleção. Ah, no escudo do Botafogo, não sei o As quê. pessoas sabem Ah, meu quem Deus do mora no meu céu. coração, então Ah, meu Deus tenho do uma céu. coleção. Tinha Mas, que aparecer a caneca. olha, Bom, eu quero então, agradecer também aos espectadores, né? isso. A audiência. Muito Telenautas, obrigada isso. pelas perguntas, obrigada pela presença. Isso, a todos Isso eles. aí. Estaremos de volta, provavelmente amanhã, mas é uma surpresa para vocês. Grande surpresa. Amanhã é dia do aniversário
do Gustavo de Lacerda, né? Ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1854 e temos uma surpresa para vocês amanhã, tá bom? Legal. Obrigado. Obrigado, Vânia. Obrigado, Eliane Obrigada, Márcio. Benício. Obrigada, Eliane. Obrigado, Luiz Paulo. Obrigado a todos Eliane, vocês obrigado. que ajudaram a tornar o final desse dia mais leve. Muito beijo, Vânia. Obrigada. Votem Valeu. sempre todos. Valeu. Tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Tchau.